Falta para a maioria esmagadora das pessoas uma vida de verdade. O que a maioria das pessoas tem hoje não é uma vida de verdade. É apenas uma existência nas sombras, uma existência de sombras. As pessoas são sombras nesta sociedade, sombras de seus ídolos políticos, sombras de seus ídolos econômicos, sombras de seus ídolos da internet, da televisão, das ideologias, dos modismos. As pessoas são apenas sombras, em sua maior parte. E o que é uma sombra? É apenas um reflexo da luz sobre um objeto, sobre uma coisa, fazendo com que surja a sombra do outro lado. Então, nesta vida de sombras, nesta vida sombria em que a grande maioria das pessoas vive, falta uma vida verdadeira. Uma vida verdadeira requer que não se seja mais uma sombra, que o ser humano seja ele próprio, que ele se conheça, que ele ouça a sua intuição e que viva em harmonia com as leis espirituais. Somente isso é uma vida de verdade. O resto reduz a existência das pessoas a sombras e, pior, a escombros. Porque a nossa sociedade atual é constituída por escombros de projetos de vida que falharam, que foram falhando ao longo dos anos e das décadas. E agora estamos aí no fundo do poço. Como humanidade, estamos no fundo do poço. E a maioria das pessoas aí ainda esperando algo de seus ídolos políticos de esquerda, de direita, de centro. Ou os gênios das teorias econômicas que prometem milagres por meio de seus apontamentos. Ou aqueles que esperam tudo das criptomoedas, de uma economia estável, por meio de moedas que nem se sabe o que são. Reconheço aqui a minha ignorância total sobre economia, ou até a minha burrice. Mas existe uma esperança sádica nisso tudo. Nesta vida sombria de pessoas que são sombras, mas não são elas mesmas. Pessoas que são sombras, mas não conseguem mais analisar as situações com os seus próprios olhos, com os seus sentimentos intuitivos. É triste, mas a humanidade chegou num nível absurdo de desolação. O que todos esses fenômenos comprovam? O que todas essas esperanças que as pessoas alimentam nos dias atuais, o que tudo isso comprova? Uma desolação. As pessoas estão descrentes de si próprias, estão perdidas. E daí terceirizam a sua vida para políticos, para ideólogos, para teóricos da economia, para as religiões, para as criptomoedas e por aí vai. É uma terceirização absurda, é uma esperança desoladora daqueles que tateiam nesta vida. Tateiam, esperando uma melhoria num mundo, numa sociedade que não tem como melhorar. Isso aqui não é pessimismo, isso aqui é realismo, porque a humanidade chegou no fundo do poço. No fundo do poço porque não tem uma vida de verdade.
Se as pessoas tivessem uma vida de verdade, se não fossem sombras, a humanidade não estaria no fundo do poço hoje, mas está no fundo do poço por causa destas sombras humanas que não têm uma vida de verdade e foram vivendo por viver, correndo atrás de ilusões, de mentiras, de enganações, por causa da indolência, da preguiça. O que a maioria das pessoas quer é apenas uma boa vida, com bastante dinheiro no bolso, ou no banco, ou nas criptomoedas, para poder viver de forma tranquila, numa boa, como se diz. Mas esse tempo acabou. O tempo da bonança acabou. O tempo da bonança acabou. A festa acabou. Agora o retorno será ciclópico sobre a humanidade. O retorno de tudo. O retorno de toda a semeadura maldita que esta humanidade fez por meio de suas ilusões, suas vaidades, sua arrogância, sua prepotência, as suas comodidades. Esta mania de comodidades é que atirou esta humanidade no fundo do poço. Esta mania de comodidades é que tornou as pessoas sombras de seus ídolos políticos, econômicos, ídolos da internet, ídolos religiosos. A busca por comodidades, a mania por comodidades tornou as pessoas vazias, sombrias, verdadeiras sombras humanas que são refletidas por seus ídolos. E isso está com os dias contados, porque a humanidade, ela tem um propósito de existir. Não estamos aqui à toa. E não estamos aqui apenas para esse desenvolvimento econômico maluco, esse progresso econômico maluco que aí está. Não estamos para isso, nem para esta disputa política medíocre, esses debates políticos medíocres, de sombras debatendo entre si. Não estamos para nada disso aqui. Precisamos sim de uma economia saudável, precisamos de uma vida política, precisamos de orientações nas diferentes esferas da vida social, mas faz-se necessário, primeiramente, o desenvolvimento espiritual e a conexão com as leis espirituais, uma vida em harmonia com as leis espirituais. Somente isso pode ser uma vida de verdade. E isso falta completamente a esta humanidade alienada, que debate por debater, de pessoas que querem ter razão, mas que vivem numa ignorância total das leis espirituais e dos reais propósitos da vida. É por isso que as coisas estão tão ruins e vão piorar muito mais. Essa humanidade será colocada de joelhos. Assistiremos o desmoronamento da economia, o desmoronamento da vida política, questões climáticas, o desentendimento entre as pessoas, e tudo isso porque os seres humanos não têm uma vida de verdade. E quem não tem uma vida de verdade não pode fazer uma boa semeadura. E quem não pode fazer uma boa semeadura também não tem como colher coisas positivas. E por isso a humanidade está colhendo tantas coisas ruins, e coisas bem piores serão colhidas, porque é a era do retorno. É o juízo final, a humanidade está diante do seu grande julgamento. E as pessoas aí brigando por trivialidades, ideologias políticas, econômicas, religiosas, culturais, modismos, e fica por aí, sendo que o momento exige muito mais das pessoas, individualmente, primeiramente. O momento atual exige muito mais, exige uma vida de verdade, porque somente uma vida de verdade é que poderá tornar as pessoas úteis
na obra de Deus. Do contrário, serão inúteis como são, porque a maioria da humanidade é constituída por pessoas inúteis, que apenas perdem tempo sobre a Terra e auxiliam na degradação cada vez maior do planeta. Palavras duras estas? Não, é a realidade, é um fato. Quem quiser negar isso é porque prefere dormir e permanecer na alienação total da realidade espiritual. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!